A saga de Elbaf finalmente está entre nós. Depois de muitos anos de espera, mesmo confuso, seu primeiro capítulo foi lançado. Mas o que uma saga que marca um território que não pertence ao governo mundial e que não possui um governante tirano pode oferecer de vilão? Quem será o grande opositor do Luffy nessa trama? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar um pouquinho sobre quem vai ser o grande vilão de Elbaf. Eu acho que essa é a grande incógnita deste momento, dessa saga, dessa introdução de Elbaf, sobre quem vai ser o vilão. A gente vai comentar sobre isso logo depois do grande recadinho de que a Taverna Geek Brasil está entre nós. Olha só! Agora, se você estava procurando um lugar para você comprar as suas artes com referências no formato de camisetas, você pode comemorar. Sim, gente, a Taverna Geek Brasil, ela é focada em camisetas, em estampas que estão conectadas diretamente a referências. Sabe aquela referência sutil que apenas aquele fã daquela obra, você como fã dessa obra, vai pegar? Então, a Taverna Geek Brasil oferece esse tipo de estampa. E aproveita que nós estamos nessa semana de inauguração e temos um mas buta desconto. Sim, gente, a loja, ela é minha. Caraca, eu estou feliz pra caramba com a inauguração dessa loja. Finalmente a gente passou por várias etapas, passamos por várias pesquisas aqui no canal para gerar as estampas e elas estão disponíveis com o link na descrição. Aproveita essa promoção porque essa promoção só vai acontecer agora, tá? Só vai acontecer agora nessa primeira semana e depois só lá na Black Friday. Então aproveita agora neste momento, enche o seu carrinho lá para você levar as suas artes com referências de forma realmente muito legal. Finalmente, Elbaf está entre nós. Se o mangá de One Piece tem 27 anos de sua publicação, completou agora em 2024 27 anos desde 1997. Estou certo? Estou certo? 27 anos, é exatamente isso. E nós estamos há pelo menos há 25 anos esperando a saga de Elbaf. Desde quando ali o Usopp e o Luffy dançaram pela primeira vez abraçados falando sobre a Terra dos Gigantes. A saga que era para focar no Usopp ganhou mais camadas ainda com referências relacionadas a Nami, já que Birka pertence ali ao mundo nórdico, né, ao mundo escandinavo, na maneira como pertenceu à Suécia, uma cidade realmente antiga e que supostamente a Nami tem uma conexão com esse país. Nós temos também o Soul, que foi revelado como vivo ali em Egghead, ligando e conectando ainda mais a Robin, a forma como poderia ter ainda mais informações sobre o século perdido. Então, em suma, nós temos pelo menos 3 personagens dos Mugiwaras que terão uma grande evolução ou até mesmo uma grande importância na trama. O Usopp, Robin e a Nami nesta ligação de uma forma até mesmo interessante. Só que Elbaf, ele não tem um vilão aparente. A saga de Elbaf não tem um vilão ali aparente para nós. Assim que a gente coloca os pés em um país, normalmente a gente já consegue ver um vilão. Em Dressrosa foi o do Flamingo, em Alabasta era ali o Crocodile. Depois nós tivemos outras sagas, né? A forma como lá na Ilha da Nami nós tivemos o Arlong. Todas as sagas nós tínhamos ali algum vilão mais ou menos construídos. E esses vilões construídos ali para lutar com o Luffy, eles sempre tiveram pelo menos 2 conexões com tramas bem importantes. Nós tivemos ali os vilões do Luffy pertencendo ao governo mundial, no caso ali do Lute e o Smoker, né? A gente tem ali, mas o Lute, né? O Smoker eu não consigo ver como vilão. Eu não consigo ver. O Smoker é mais ali um antagonista, né? Não dá pra chamar ali o Smoker jamais de vilão, mas é alguém que se opõe literalmente ao Luffy, porque o Luffy é um pirata e o Smoker, ele é um marinheiro. Mas o Lute sim, o Lute ele é um vilão e ele é alguém conectado ao governo mundial. A gente também observou agora em Egghead, tanto o Lute quanto também os Gorosei agirem como vilões da saga. E mesmo assim os Mugiwaras conseguiram escapar.
E nós também temos conexões relacionadas aos governantes tiranos. Crocodile, Luffy e Kaido estão completamente ligados a essa categoria de vilões. Esses vilões que comandam, governam o seu país, governam ali algumas ilhas com mão de ferro, e os seus governados, os seus subordinados acabam passando ali por mazelas inacreditáveis que faz o Luffy querer realmente se mover, se mexer e lutar contra essas pessoas. Mas por enquanto, Elbaf não se classifica em nenhuma dessas categorias. Nem na categoria conectada ao governo mundial, que poderíamos ter ali os Gorosei e também ali os agentes das CPs como vilões, ao ponto realmente de estarem focados na trama, e nem também como governantes tiranos, como a gente falou, o Crocodile, Luffy e o Kaido. Então, a gente pode observar que um vilão ali em Elbaf pode estar realmente conectado a algo que nós vimos em Skypiea. Pelo menos até então, quando nós estávamos indo para a Ilha do Céu, nós não fazíamos ideia de quem seria o antagonista do Luffy até aquele momento, até chegar no céu e observarmos como Deus poderia ser cruel ali naquela região de Skypiea. Como o Enel se mostrou realmente alguém cruel ao ponto do Luffy querer interferir em uma ilha, em uma região que ele não tinha nada a ver, que ele não tinha nenhuma preocupação realmente para ter, só estava de passagem, só estava ali indo de curiosidade para conhecer o lugar, e mesmo assim enfrentou o Enel e lhe derrotou. Então, Elbaf parece carregar essas características de forma até mesmo interessantes, de paralelos de algumas outras sagas que podem fortalecer um pouco mais do contexto deste universo. Então, analisando tudo que a gente comentou aqui sobre Elbaf, essas suposições, eu quis trazer pelo menos alguns personagens que podem ser os vilões, que podem estar ali como papéis de vilões nessa trama final ali, ou pelo menos no começo ali dessa saga de Elbaf. Nós temos Aramaki e Fujitora. Como vocês sabem, Aramaki e Fujitora estão com a moral um pouco para baixo. Eu acharia até mesmo interessante os dois personagens de uma forma realmente a tentar se redimir perante o governo mundial, já que o Aramaki e também o Fujitora começaram a lutar entre si e fizeram com que o exército revolucionário conseguisse escapar. Eu acho que seria interessante os dois personagens irem até ali Elbaf para tentar pegar ali os gigantes, acabar com os gigantes e ao mesmo tempo focar ali nos Mugiwaras. Acho que tem pouca chance de acontecer, mas eu acho que seria uma ideia interessante, algo completamente inesperado, os dois personagens surgirem ali em Elbaf. Só que tem um porém, eles não têm cara de vilão final, eles não têm cara de vilão de saga, igual, por exemplo, o Kizaru teria ali meio que de uma característica de um vilão de Egghead. Não, eu não vejo, não consigo enxergar os dois ali como vilões, como um arco ali de vilão em Elbaf. Então, por mais que eu acharia interessante eles se moverem, se locomoverem ali para a região, para a ilha, eu acho muito difícil deles realmente serem vilões. Eles podem até aparecer lá, mas vilão final, eu acredito que não. Nós também temos os Gorosei. Os Gorosei acabaram de agir ali em Egghead, foram completamente varridos pelo haki de Joy Boy, e agora nós temos o Garlin assumindo o lugar de Saturno. E Musama acabou colocando o personagem no lugar de Saturno por causa da falha através do robô MF, que era para apagar, destruir o robô MF, e dessa forma ele não fez. Então o Garlin acabou assumindo a forma ali, acabou assumindo a posição do Saturno no lugar dos Gorosei, e como ele mesmo falou, eles vão caminhar agora para fazer com que o mundo realmente entre em um caos, para que as coisas voltem aos seus devidos lugares. Então talvez os Gorosei possam aparecer ali em Elbaf. Acho muito difícil disso acontecer, já que eles acabaram de aparecer em Egghead, então seria mais um repeteco das coisas que aconteceram em Egghead, então eu não acredito que o Oda vai focar nisso daqui. Mas o próximo ponto é que eu acho bem interessante, é o Loki. O
O Loki, ele é o governante de Elbaf e ele seria o vilão, né? Não sei se ele é bem o governante de Elbaf, porque ele é colocado como príncipe de Elbaf. Não sei se tem ali essa postura de governar a ilha inteira, mas ele é colocado como príncipe de Elbaf e eu acho que ele poderia ser um bom vilão, mas não um vilão. Seria tipo quase como um vilão igual quem? Igual o Foxy. Sim, eu acredito até mesmo que podemos ter um David Backfight. A gente pode até mesmo ter um pouco mais dessa conexão com esse jogo misterioso que provavelmente formou ali o bando do Rox, né? Acabou formando o bando do Rox. E eu acho que até mesmo o Loki, que é o deus das trapaças, o deus ali das tramóias, o deus da mentira, poderia ter uma conexão bem interessante até mesmo com o David Backfight. Eu acho que tem ali um ponto bem legal que dá para se desenvolver através disso. E o desaparecimento do Chopper e ele não estando dentro do castelo pode fortalecer exatamente isso, já que o Chopper foi a figura central do começo desse jogo que o Foxy acabou conduzindo. Então, nós teríamos dois paralelos bem interessantes aqui. Um paralelo fazendo referência à saga ali de Fox, né? Fazendo a saga realmente da forma como nós viemos de Skypiea. E depois nós teríamos uma referência também à saga de Skypiea. Saindo um pouco da categoria de que seria realmente um governante tirano que nós conhecíamos. No caso ali como o Enel, ele era um governante tirano. Mas nós não conhecíamos ele ainda como esse grande governante tirano ou coisa do tipo, né? Definitivamente ele não era um Crocodile ou até mesmo ali o Kaido ou o Doffy, que a sua fama antecipou a chegada ali dos Mugiwaras. Não, a gente não sabe, basicamente não sabia de nada que o personagem poderia fazer. Da mesma forma, não tem nenhuma conexão com o governo mundial. E uma grande surpresa para essa saga, para ser um vilão nessa saga, seria o Shanks. O Shanks como um grande vilão, não sei se daria para chamar de vilão, mas o grande opositor dessa saga seria algo até mesmo interessante. Por quê? Porque o território do Shanks parece estar conectado às últimas ilhas da Grand Line. Repare que o Shanks ele só começou a agir quando os piratas começaram a chegar nessas últimas ilhas. Nós temos Elbaf debaixo do seu território, nós também temos ali Garthel debaixo do seu território, por isso que ele acabou varrendo o Bartolomeu e o seu bando, né? Que queimaram ali a bandeira do Shanks e tudo mais. E provavelmente o Rodstar também faça parte ali do território do Ruivo. Então é um ponto bem interessante para mostrar que todas essas ilhas finais pertencem ao território do Shanks, colocando o personagem realmente ali perto, estando ali perto, o que pode levar ele diretamente a um confronto com o Luffy, pelo menos no final da saga de Elbaf. Seria até mesmo interessante ver um confronto entre esses dois. Seria, eu acho, o caminho ideal para gerar a batalha entre Luffy e Shanks. Por mais ali que muita gente tá observando, a gente não tá conseguindo enxergar, né? Tá observando, mas não tá conseguindo ali entender como vai ser esse vilão, quem vai ser esse vilão. O Shanks poderia carregar essa figura, o vilão final, né? Por mais que a gente ache até engraçado o Loki gerar um David Backfight ali, eu acho que deveria ter um combate, um confronto, porque fazem 25 anos. Tem que ser um grande confronto para gerar realmente, para suprir essa expectativa do que foi essa espera por Elbaf. Então, o Shanks como vilão dessa saga seria algo tremendamente interessante, já que ele é inspirado em Eric o Ruivo. Seja como for, um vilão está sendo colocado bem na nossa frente e eu estou curioso para saber o que o Oda fará. Se teremos um vilão focado no governo mundial, como eu falei para vocês, no Lute, ou os Gorosei, ou qualquer outro personagem que tenha alguma conexão com o governo mundial, focado em um governo tirano, pode ser ali um governante tirano que a fama antecede, ou que literalmente nós não sabemos nada sobre ele, né? Nós temos vilões como o Crocodile, como o Doffy e também como o Enel, né? A figura ali do Enel
ser totalmente desconhecida no Mar Azul, mas ao mesmo tempo carregando essa figura de um governante tirano. Esse é um ponto bem interessante, porque vilões marcantes nem sempre precisam de uma grande introdução. Podem chegar simplesmente em uma saga para fortalecer ainda mais o viés em cima do personagem. Deixe os seus comentários, façam suas apostas para quem vai ser o grande vilão dessa grande saga de One Piece. Fazem pelo menos 25 anos que os fãs estão esperando e eu espero que Eiichiro Oda quebre as nossas expectativas ao meio.